Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje o assunto do momento é o julgamento do Marcos Aparecido, não é? Que é justamente o Bola, conhecido como Bola, nacionalmente conhecido em função de ser apontado, indiciado e hoje julgado como executor de Elisa Samúdio. Ele já senta no banco dos réus com o peso da delação do Bruno. No julgamento anterior foi o do Bruno e onde ele falou mesmo que a Elisa tinha sido assassinada. Tudo aquilo que vocês já conhecem e o crime pelo qual ele foi condenado a 22 anos, mas pode cumprir apenas 5. Hoje é a vez do Bola, esse julgamento já começou por volta de 8 horas da manhã, que ele chegou lá ao Fórum de Contagem e nós vamos ao vivo, direto, daqui a pouquinho, de Belo Horizonte, com o Daniel Fabres, que passa pra gente as últimas informações, tá? Mas aqui ao nosso lado, nosso especialista em segurança, Jorge Lordelo. Boa tarde, Lordelo. Boa tarde, Sônia. E também o psicólogo Haroldo Lopes, que acompanham com a gente desde o momento em que o caso Elisa Samúdio surgiu nas manchetes dos jornais. Vamos saber quais as últimas informações, um balanço do julgamento na manhã de hoje com o Daniel Fabres. O esquema aqui no Fórum de Contagem para o julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, é o mesmo dos julgamentos anteriores. A segurança foi reforçada, cerca de 120 pessoas que vão acompanhar o julgamento devem passar antes por um detector de metais. Bola foi trazido da penitenciária de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde está preso há cerca de 3 anos. Ele é acusado de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver da ex-amante do goleiro Bruno, Elisa Samúdio. A pena prevista para esses crimes é de até 33 anos. O julgamento de Bola já foi adiado 2 vezes. Agora, a sessão começa com a análise dos pedidos dos advogados, depois a vez do sorteio do corpo de jurados. Em seguida, começam a ser ouvidas as testemunhas. Primeiro, as testemunhas de acusação, em seguida, as testemunhas de defesa. Acompanhe na reportagem. Ele ficou conhecido por vários apelidos: Bola, Paulista, Neném. Ele é Marcos Aparecido dos Santos, ex-policial civil, expulso da corporação há 20 anos. O Bola eu conheci numa investigação em 1992, em que ele estava sendo, eu era delegado titular daqui da delegacia na época, e ele estava sendo apontado como um autor de um crime lá na região de Venda Nova. Bola ganhou na polícia o principal apelido e também a experiência com armas e munições, principalmente no chamado GRE, o Grupo de Respostas Especiais, criado em 2004 para ser a tropa de elite da Polícia Civil em Minas. Por tudo que foi investigado, por tudo que se levantou da vida pregressa dele, é a pessoa que mata rindo e vai no velório e ainda chora. Esse é o Bola. Frio, calculista, extremamente profissional. Marcos Aparecido dos Santos passou a ser investigado em julho de 2010, a partir do depoimento do primo do jogador Bruno, sobre a morte de Elisa Samúdio. A gente acredita na justiça divina, a justiça de Deus vai ser feita, porque todo mundo sabe que ele é inocente. Na época, foi o menor quem levou a polícia até a casa de Bola, em Vespasiano, na região metropolitana, e contou aos investigadores um relato chocante. Pegou as mãos da Elisa e cheirou as mãos da Elisa. Depois, amarrou para trás. Aí ela falou assim: eu não aguento mais apanhar. Ele falou assim: você não vai apanhar mais não, você vai morrer. Foi por esse crime que Bola se tornou mais conhecido. E é também por ele que vai se sentar no banco dos réus, acusado de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A defesa vai alegar inocência. Absolutamente inocente. Com um I bem maiúsculo. Marcos Aparecido é inocente. Nos autos não existe prova de que Marcos Aparecido tenha participado para qualquer coisa, quer seja pelo sumiço, morte, porque ainda sequer sabemos se realmente morreu Elisa Samúdio. O ex-policial seria julgado em novembro do ano passado, mas os advogados abandonaram o júri e ele se recusou a ser representado por um defensor público. Se decidir mudar a estratégia, Bola, que está preso desde 2010, pode dar em plenário a resposta que todos procuram. Onde estão os restos mortais de Elisa Samúdio?
Pois é, não é, gente? Esse é o julgamento do mês, na verdade, né? Já está aí de volta as manchetes dos jornais e o Jorge Jordelo dá uma analisada aqui pra gente. Sônia, o julgamento não começou ainda, por incrível que pareça. O que acontece? Antes de você formar um conselho de sentença, a juíza abre uma oitiva, tanto para a defesa como para a acusação, para verificar se está tudo em ordem. O promotor falou que está tudo em ordem, que poderia começar o julgamento, e os advogados de Bola disseram que não, que eles queriam arguir 3 preliminares. Ei, meu Deus, o que é preliminar? É algum tipo de alegação visando suspender o julgamento, jogando para outro dia. Tá. A juíza ficou ouvindo, são 3 preliminares que foram arguídas. A primeira é a delegada não compareceu aos fatos, não compareceu ao tribunal. Ela não compareceu por quê? Porque ela está em diligência num outro crime e a juíza foi informada disso, que ela não poderia comparecer. Tem também o comparecimento que não ocorreu de um jornalista que foi acusado de matar uma mulher, investigado pelo Dr. Edson Moreira, só que esse jornalista foi absolvido. Tá. E a defesa entende que é uma peça importante a ser ouvida e o jornalista faltou à audiência. Ixi. A juíza, ao saber que o jornalista faltou, mandou fazer um negócio que é interessante, chamado condução coercitiva, ou seja, manda a polícia procurar esse rapaz na cidade e trazer à força. E a partir daí, a juíza, nesse exato momento, ela suspendeu o início do julgamento para almoço e quando retornar, agora, deve estar retornando, foi marcado para as 15 horas, ela vai decidir se ela aceita as preliminares do doutor Quaresma e do doutor Fernando ou se ela não aceita e vai continuar. Qual que é a nossa expectativa? Se ela não aceitar as preliminares, como já aconteceu da outra vez, os advogados do Bola foram embora, abandonaram o júri. Pode ser uma então há um estratégia. suspense, a gente vai poder dar a notícia daqui a pouco, do que vai acontecer, qual vai ser a decisão da doutora Marixa e qual vai ser o comportamento do doutor Quaresma e dos demais advogados que defendem o Bola. Eles estavam já tentando, né? Entraram com pedido para o adiamento do julgamento e a juíza não concedeu, foi isso? Não concedeu, a doutora Marixa é uma juíza assim, muito legalista, muito dura, enérgica, só que da outra vez o doutor Quaresma abandonou o plenário e sofreu uma multa, se não me engano, de 17 ou 18 mil reais. Foi. Quer dizer, o advogado não pode abandonar o júri se não tiver realmente um motivo justificado. Fortíssimo para isso. Só que a decisão dela vai sair dentro de poucos minutos e a gente vai saber se o processo continua ou não, porque nem os jurados foram ainda sorteados. Ixi, aguardando ainda a questão das preliminares. Um outro fato interessante é que os advogados criminalistas lá de Minas Gerais estão dando como certo a condenação de Bola. Porque já se juntou muitas provas contra ele. E a que mais está pesando, e o doutor Henrique, que é o promotor do caso, vai pegar pesado, é que Bruno, no julgamento dele, ele diz, com todas as letras, que Macarrão levou Elisa para ser morta na casa de Bola. Ou seja, uma pessoa apontando o dedo para o Bola. Exatamente, colocou mesmo Bola lá na cena do crime. Na cena do né? crime. Só para concluir, Sônia, tem outro fato interessante, é que a certidão de óbito que a doutora Marixa mandou expedir, coloca como dia do crime o local e a cidade a casa de Bola. Então, ou seja, a própria certidão fala que o crime aconteceu lá em Vespasiano, dá a causa mortis, né, que seria a esganadura, ou seja, a situação realmente do Bola é muito complicado, mas os advogados alegam que tem armas suficientes para a absolvição. Os do Bruno alegavam a mesma coisa, também, né? A gente viu o que aconteceu. Haroldo Lopes. Olha, Sônia, é uma situação difícil, que ainda hoje estava me lembrando na parte da manhã. Eu estive na casa do Bola. Eu estive na casa do Bola, fui muito bem recebido pela esposa dele, por familiares. A filha dela também esteve. A mulher dele esteve aqui. Acho que 2 filhas dele estiveram aqui. E estando lá, elas sofreram muito. Realmente, eu sou testemunho ocular, Sônia, que lógico que eu não sou um perito, mas você vai olhando. Sabe quando você vê, inclusive, plantas antigas, aquelas, como que chama-se? Musgos, né? Que ficam na parede. Musgo, que você fala, né? musgo. Isso aqui não foi mexido. E você fala, meu Deus do céu, será que aqui dentro aconteceu esse horror? E a menina, o tempo todo comigo, as filhas dizendo, Haroldo, meu pai jamais faria uma coisa dessa. Meu pai tem um comportamento, meu pai nos trata muito bem. E, de repente,
a gente fica aí sabendo aí de todas essas possíveis barbaridades que ele tenha cometido. Se ficar comprovado, vai ser um choque imenso para a né? família. E depois tem outra, né? Se eu não me engano, apesar de, não sei se isso pode ser levado muito em consideração, tem o depoimento também do Jailson, que estava dentro da cela com o Bola, né? E ele dá detalhes assim que também acabam, enfim, as coisas vão se juntando. Agora, quer dizer, era meio delirante o depoimento do Jailson, mas você acredita que tivesse algumas coisas ali verdadeiras? Eu acredito porque ele sumiu por um bom tempo e ele sabia que, inclusive, a própria esposa dele dizia que estava recebendo ameaça de morte, que ela também seria morta se ele abrisse a boca, qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente percebe que virou até uma minissérie tudo isso daí. Uma minissérie de horror, né? E, inclusive, agora eu sei também que a defesa do Bola vai alegar que o cliente dele é inocente porque é completamente desencontrado o depoimento do Macarrão em relação ao sumiço de Elisa, a morte de Elisa, juntamente com o do Bruno, e que isso beneficiaria o Bola. Eu não acredito, porque as penas que foram dadas, tanto para o Macarrão como para o Bruno, dificilmente, em júri popular, ele vai escapar. Sônia, tem outro detalhe também que a gente tem que lembrar. O promotor Henry vai alegar hoje no julgamento, se realmente começar, que Bola conversou com o Macarrão diversas vezes, antes do crime, no dia do crime e depois do crime. Ou seja, havia uma ligação, várias ligações telefônicas nesse sentido e que o promotor realmente vai pegar pesado. Agora, Loredana, eu queria te perguntar uma coisa rapidinho aqui. E esse negro que tanto se fala, esse policial civil que talvez teria apresentado Macarrão, sim, para o Bola, por que esse homem parece que é blindado, não aparece? Não é blindado, não. Que o tal de Zezé, é o Zezé. Vamos falar o nome dele, é o tal do Zezé. O promotor, pelo que já adiantou, vai denunciá-lo como participação no homicídio de Elisa Samúdio. Outro detalhe também, o Haroldo falou que se comoveu lá com os parentes do Bola, mas eu me recordo que no programa estiveram também os parentes do Macarrão, dizendo que o Macarrão era inocente, que era santo, e choraram aqui nesse sofá. Né, choraram. Só que no dia do julgamento, Sônia, quando o Bola confessa o crime e quando sai o Macarrão confessa o crime e após a sentença, ser uma sentença pequena, eles comemoraram como vitória. Foram até cumprimentar o promotor. Então, é muito fácil a família, na hora, alega que não é, que o Bola é completamente inocente. Mas, volto a dizer, a família do Macarrão, que dizia aqui, de pé junto, o meu marido, meu pai é inocente, e aí, quando ele confessa, eu não vi ninguém dizer, puxa, você mandou matar a Elisa Samúdio, todo mundo ficou contente, abraçou, porque sabe que ele vai ficar um pouquinho de tempo na cadeia e vai ser solto. Então, a gente não pode, eu principalmente, não leve em consideração conversa de familiar, não leve em consideração choro de suspeito, porque choro de suspeito, para mim, é lágrima de crocodilo. Esse Bola, ele está enrolado até o pescoço, tem outros processos também de homicídio. E eu não sei se nós temos uma foto, porque essa foto apareceu agora, quando a Polícia Civil esteve na casa desse rapaz aí do Bola, eles encontraram uma foto. Essa foto tinha 5 pessoas. Em 2 pessoas tinha um X no rostinho de cada uma delas. Testa, né? Na testa de cada uma delas. E sabe o que aconteceu, Sônia? Essas 2 pessoas foram assassinadas. O inquérito apurou e coloca a culpabilidade em cima do Bola. E digo mais, esse inquérito que apura fala também em esquartejamento, fala de partes jogadas para cães e o que sobrou, eles alegam que foi depois aquilo colocado no micro-ondas, foi queimado, não tendo como localizar essas 2 pessoas que estavam com um X na testa e a foto marcadas para morrer. Marcadas para morrer, e na casa de Bola acha a fotografia. É muita coincidência.